Aqueles que eu ainda não cumprimentei, muito bom dia. Que a paz do Senhor reine nos nossos corações nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Eles tiveram esse tempo de PJ Night, como foi falado, eles foram ministrados a respeito de juntos somos mais fortes, né? E eles aprenderam isso através de vários textos bíblicos, através de várias histórias, mencionaram provérbios, aprenderam a partir de Eclesiastes, o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, aprenderam através da vida de Barnabé, aquele que foi um encorajador no ministério de Paulo. Então eles aprenderam um pouco sobre vários aspectos diferentes, sobre como juntos podemos ser mais fortes, irmã Maristela. Isso é lindo, isso é maravilhoso num mundo que a gente tem visto tanta divisão, no mundo onde parece que a gente precisar da ajuda de alguém é sinal de fraqueza e não de uma sabedoria para se fortalecer. No mundo onde a gente está cada vez olhando mais para si e como eu posso sobreviver sozinho, né, na minha bolha, sem ser afetado por ninguém, porque todo mundo que de repente eu posso ter alguma ajuda incomoda, afeta a minha vida, é desconfortável. Então, que lindo seus filhos, ou aqueles que participaram, né, os filhos daqueles que participaram. Obrigado, Tevão. Juntos somos mais fortes. E eu mais hidratado. Como é bonito a gente estar ensinando esses valores. Então, meu encorajamento para os pais é: trabalhe isso nessa semana, volte para casa conversando com o seu filho sobre tudo que foi ministrado no coração dele. Seja sábio regando essa semente que foi lançada e semeada para que o coração do seu filho seja um solo fértil para a semente do Evangelho, para a palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu quero continuar a nossa série em Neemias, mas hoje nós vamos falar sobre juntos somos mais fortes. E a partir de Neemias, e Deus faz tudo perfeito ao seu tempo, irmão Jefferson, porque esse texto não há nenhum esforço, não é uma mágica para encaixar um texto dentro de um tema do PJ Night, Flávio, mas ele é apropriado para isso mesmo. Quando nós olhamos, se você já quiser abrir sua Bíblia, em Neemias 11, você que nos visita, nós temos desde janeiro caminhado numa série nesse livro bíblico de Neemias. E nós já estudamos muita coisa, né, Josi, sobre o livro de Neemias. E agora chegamos no capítulo 11. E nesse mundo onde esse individualismo está tão grande, nós paramos em Neemias 11, e na verdade, se você tiver a curiosidade de folhear um pouquinho, ou de descer aí na leitura bíblica, você vai ver que o Neemias 11 e o começo de Neemias 12, portanto, já estamos caminhando para o final de Neemias, aleluia, glória a Deus. Nossa meta é chegar agora no final de abril, terminar Neemias, e em maio nós vamos iniciar uma nova série de sermão. Mas o que nós vamos ver aqui, Fábio, é aquele desafio, que é uma lista de nomes. E aí vamos pregar em cima de Amarias, de Cefatias, Malael. É um desafio olhar para esse texto, né, irmão Alexandre, e olhar: Deus, o Senhor ministra a nós, porque tudo que está na Bíblia é ministrado ao nosso coração. E quando nós olhamos para o livro, e nós vamos ter que dar um salto assim, Vinícius, quase que para sobrevoar, não focar simplesmente em cada detalhe de nomes, mas sobrevoar esse livro, nós observamos que há em Neemias pelo menos 5 listas de nomes. No capítulo 3 nós vimos uma lista, no capítulo 7 nós vimos uma outra lista. No capítulo 10, pouco atrás, nós vimos uma lista daqueles que fizeram uma aliança, um acordo. Capítulo 11, Mauro, capítulo 12, nós vemos novamente outra lista, porque Deus trabalha com pessoas. E Neemias, de 13 capítulos, 5 deles, ele traz a nós lista, por quê? Porque Deus trabalha, Mari, com pessoas. É Neemias talvez dizendo: olha, eu sozinho não faço nada. Muito embora no capítulo 1, eu e você vimos que ele recebe uma notícia, e se você não conhece esse livro, é fácil de você entender um pouco o contexto. Ele recebe uma notícia dizendo que a cidade de Jerusalém estava arrasada, as pessoas também estavam arrasadas, Rick. E aí Deus coloca no coração desse homem chamado Neemias um desejo. Mas não é porque Deus coloca um chamado individual na vida de Neemias que significa que ele vai trabalhar sozinho esse chamado. Porque a obra de Deus não se faz sozinho. Ela é grande demais para você ser suficiente nessa obra.
E aí, quando eu e você olhamos, o capítulo 2 é Neemias indo no rei que ele servia, ele trabalhava para o rei. Ele diz, olha, eu estou triste. E o rei percebe, na verdade, essa tristeza e tem todo um cenário. Vem. E aí ele caminha, então, para Jerusalém. Veja, capítulo 1, ele recebe esse chamado, essa visão de Deus de reconstrução e reestruturação do povo. Capítulo 2, ele começa seu caminho, ele consegue a concessão do rei e vai a Jerusalém. No capítulo 3, nós já temos uma lista, Egésio, de nomes. E se você não lembra, tudo bem se você não lembrar, mas essa lista do capítulo 3, ela é aquela lista onde fala cada pessoa trabalhou numa parte do muro. E a Josiane trabalhou até a porta X. E aí da porta X em diante, quem trabalhou, né, a porta dos peixes, e tinham outras portas, porta do gado, porta do cordeiro, enfim, eram portas que cercavam, delimitavam, né, marcavam a muralha, os muros de Jerusalém. Há esse trabalho conjunto, dizendo cada um construiu uma porção, cada um cooperou na reconstrução de uma parte. Esse é o capítulo 3. E o que nós vemos desde o início da Bíblia até o final dela, até quando a gente olha para a perspectiva do Apocalipse, é que Deus trabalha com pessoas e que solidão não é para nós. Se a gente lembrar na criação, Pamela, Deus está lá fazendo as coisas e dizendo que tudo era bom. Rafael, tudo era bom, ele cria e era belo, era bom, era exatamente cumpria o propósito para o qual foi criado. E aí no capítulo 2 de Gênesis, nós temos uma fala que Deus olha e fala que algo não é bom. E o que é esse algo que não é bom? O homem só. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora, uma ajudadora, alguém que vai batalhar junto, alguém que vai construir junto. Eu vou fazer para ele alguém que seja idôneo a ele. Não vou deixar o homem só. E aí nós caminhamos todo o Antigo Testamento Deus dizendo para Israel, para o seu povo, dizendo, eu sou o teu Deus. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Aí nós chegamos no Novo Testamento e cumpre-se uma profecia de Isaías, nós falamos sobre isso no Natal, que nasceu aquele que era o Emanuel prometido em Isaías. A virgem conceberá e dará à luz um filho. E o seu nome será Emanuel, Isaías 7. E aí, Emanuel é Deus conosco. E aí, Vanessa, quando Jesus, o Deus encarnado, tem que ensinar uma oração, ele fala, ore a respeito de um pai que é nosso. O tempo todo nós podíamos mencionar vários fatos, irmãs Luciana, de Deus dizendo, nós caminhamos juntos. Então, juntos, de fato, nós somos mais fortes. E o que nós olhamos para esse texto, e nós vamos ler Neemias 11, fique tranquilos, mas é que Deus trabalha com pessoas, isso precisa ficar muito claro no meu e no seu coração. Esse sonho, essa visão nasce num coração de um homem, mas você nunca fará a obra de Deus sozinho. Não é porque Deus colocou algo específico no seu coração, que significa que agora é só você e ele e mais ninguém. Guarde isso no seu coração. E aí nós entramos então em Neemias 11. E aí a partir do verso 1 nós temos, os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém. E o restante do povo fez um sorteio para que a cada 10 pessoas, uma viesse a morar em Jerusalém, a santa cidade, ou a cidade santa. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo, descendentes dos servos de Salomão, viviam nas cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes de província que passaram a morar em Jerusalém. E aqui nós começamos uma lista. Verso 4, nós temos, estes eram os descendentes de Judá. Eu vou saltar aqui para a gente conseguir compreender o texto. Verso 7, vem comigo. Diz, entre os descendentes de Benjamim, aí nós temos a menção dos descendentes. Verso 10 diz, entre os sacerdotes. Verso 15 diz, entre os levitas. Verso 19 menciona os porteiros. Verso 20 diz, os demais israelitas, incluindo os sacerdotes, os levitas.
estavam em todas as cidades de Judá, cada um na sua propriedade ou na propriedade de sua herança. Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofeu. Zia e Gispa estavam encarregados deles. O oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Asabias, bisneto de Matanias, tetraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asaf, que eram responsáveis pela música do templo de Deus. E assim nós caminhamos também no capítulo 12. O que nós vemos aqui então é que essa lista se difere das demais porque ela começa a dizer não somente as pessoas vieram, mas cada um agora é chamado para vir a Jerusalém para desempenhar uma função. Porque no capítulo 3, todos desempenharam função a respeito de um projeto específico, irmã Adriana, que era a construção do muro. E aí o muro está construído, está lindo, está maravilhoso. Voltou a ter a vida civil de Jerusalém agora estava garantida. Afinal, as portas diziam sobre comércio, diziam sobre segurança, estrutura, organização. E aí no capítulo 7, quem lembra, não sei se você lembra, mas nós falamos sobre um povo que era chamado por um livro. Lembra que Neemias então abre um registro, Mari, e vai dizendo, esses aqui são aqueles que regressaram do exílio. E aí nós fizemos até um paralelo entre o livro da vida, não sei quantos vão lembrar. Mas ele só há uma menção ali dessa chegada desse povo. No capítulo 10, nós vimos esse povo estabelecendo um acordo, uma aliança com Deus. Então agora nós tínhamos a cidade estruturada. Nós tínhamos um povo que decidiu fazer uma aliança com o Senhor e dizer assim, Cibele, nós vamos nos consagrar. E eles se prontificaram a fazer o quê? Oferta, sacrifício. Se você lembrar o final do capítulo 10, eles dizem, nós não negligenciaremos o quê? O templo. Quem está comigo? Eu estou indo e voltando para tentar fazer todo mundo entender. Quem está comigo? Amém. Tem uns 10 comigo. Estou brincando, meus irmãos. Então esse povo diz, a cidade está pronta. Nós estamos prontos, nós queremos deixar o templo funcionando, nós queremos fazer essa cidade funcionar. Só que faltava o quê? Organização completa. Não adiantava só o intuito de dizer, o templo vai funcionar, vai ser uma maravilha. A pergunta é, quem vai se envolver com essa obra para fazer acontecer? Porque um detalhe que nós pulamos, mas nós não podemos esquecer, é que Neemias 7,4, quando há, Neemias 7,5 é Neemias falando, Deus colocou no meu coração, abriu o registro daqueles que regressaram do exílio. Neemias 7,4, é ele dizendo, o muro está pronto, a cidade é grande, mas os moradores são poucos. E as casas ainda não estão edificadas. Não sei quantos lembram desse detalhe, mas nós mencionamos isso. Então agora essa edificação de casa, e o que acontece no capítulo 11, verso 1? As pessoas, os líderes da província, Neemias como governador, ele está dizendo assim, nós precisamos tirar o dízimo das pessoas. Quando eu tirar o dízimo, não é sacar dízimo de pessoas, não. É das pessoas, a cada 10, um tinha que morar em Jerusalém. Eles disseram, nós vamos dar ao Senhor 10%, o dízimo das pessoas. Esses aqui são obrigados, vocês têm que voltar para que a cidade possa funcionar. Porque lembra, Vinícius, que Jerusalém era um anúncio da parte de Deus, era a cidade santa de Deus para outras nações. Era o local do templo do Senhor, da presença do Senhor. A vida religiosa daquele povo no Antigo Testamento, obrigatoriamente passava por Jerusalém. E quando esse pessoal chega de volta do exílio, eles foram para as províncias de Judá também. Eles não ficaram só em Jerusalém, eles se espalharam. E agora Jerusalém precisava funcionar. E aí eles voltam. E agora há um dízimo das pessoas. Por quê? Porque nunca se faz a obra de Deus sozinha. Neemias sozinho poderia ter construído o muro? Eu diria que não. Mas se você quisesse acreditar que sim, o muro foi construído em 52 dias. Ele estava até hoje levantando pedra lá. Porque na hora que ele levantasse uma, Sambalate chutava a outra lá do outro lado. No meio da construção, quem lembra disso? Ele precisou botar todo mundo a postos. Nenhuma área do muro pode ficar descoberta. Então, irmã Valência, na hora que ele começasse a ajeitar essa esquina aqui, já passou Tobias, Sambalate, a raposa lá, que eles falaram, e o quê? Chutou a pedra. Ele era um trabalho
sem fim. Mas vamos considerar que ele conseguiu, o que já é impossível. O funcionamento da cidade também não dependia de um homem só. Já pensou? Ele abre o portão, acende o fogo do sacrifício, faz o sacrifício, faz tudo sozinho, fecha o templo, fecha a cidade, vai dormir. Que homem é esse? Sobrecarregadíssimo. Daqui a pouco está ele deitado lá dentro do sacrifício lá, porque já papocou. Porque não se faz a obra de Deus sozinho. Então, seja boca de Deus e fala para alguém que está do teu lado. Você não vai fazer a obra de Deus sozinho. Isso. Nós somos incapazes de executar essa obra de Deus sozinho. Por isso que nós vemos lista em Neemias. Oh, aleluia, obrigado. Porque não só nos dá um relato histórico de pessoas, de famílias, de descendência, mas nos mostra claramente, tinha muita gente envolvida nesse trabalho. Não é porque o nome do livro é Neemias que diz respeito a Neemias, diz respeito ao Senhor Deus, que usou uma vasta gama de pessoas para cumprir o plano de Deus para aquele povo. Então, quando nós oramos para a igreja, nós não olhamos para um nome de uma pessoa, nós não olhamos para o nome de um líder, nós não olhamos para o nome do pastor, nós não olhamos para o nome da instituição, nós não olhamos para o nome da denominação, nós não olhamos para nada disso. Nós olhamos para o cabeça, que é Cristo, e ele usa muitos membros para cumprir o propósito do cabeça, que é Cristo. E por isso que existe um livro que tem o nome de todos aqueles que pertencem ao Senhor. Por isso que existe um corpo com muitos membros. E aleluia, glória a Deus por isso. Porque juntos nós somos mais fortes. Em 1 Coríntios 3:9, Paulo, só para dar o contexto aqui, amen. Paulo aqui está falando justamente o que? Olha, eu reguei, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é o Senhor. É esse o contexto que ele está falando. E aí no capítulo 3, verso 9, ele está dizendo, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. E ele fala, nós somos cooperadores. Literalmente, nós trabalhamos juntos. Nós laboramos juntos com o Senhor. Esse Deus maravilhoso que nos chama, que pegou a mão de obra ruim, que somos nós, mas que decidiu trabalhar conosco. Ele sozinho, diferente de Neemias, ele poderia chegar e fazer, porque com a palavra ele criou. Por que ele não poderia fazer? Só que ele olhou para cada um de nós e disse assim, você vai dar trabalho. Vai ser casca grossa. Mas vai funcionar. Porque eu estou colocando meu espírito em você. Meus irmãos, Jesus Cristo, Deus encarnado, veio à terra. Pegou 12. E uma mão de obra ruim. Pescador de peixe. Já começa fedendo. Como é que vai evangelizar ali, né? Já estava ruim o contato. Cobrador de impostos. Mal visto entre o próprio povo. Foi esse tipo de gente que ele sentou na mesa. Que ele abençoou. Que ele capacitou. Mas que ele não deixou distante. Ele falou, não vou deixar vocês órfãos. Eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você a despeito das suas qualidades e das suas limitações. Deixa Deus trabalhar em você para que Deus tenha espaço para trabalhar com você. Deixa Deus ser Deus na tua vida, trabalhando no teu ser, lapidando o teu ser, para que você seja um bom instrumento nas mãos de Deus. Deixa Ele trabalhar em você para que Ele possa trabalhar com você. Porque nós somos rápidos em dizer, Deus, então eu vou fazer. Primeiro fala assim, Deus, faz em mim. Para que então eu seja um bom instrumento do que o Senhor vai fazer comigo, ou através de mim. Esse é o processo nosso. Esse é o processo nosso. Nós não trabalhamos sozinhos. Nós não trabalhamos sozinhos. Juntos nós somos mais fortes. Nós somos cooperadores de Deus. Há uma síndrome, talvez que eu possa chamar de síndrome, só enquanto eu estava preparando a pregação lembrei, que é Elias. Elias, depois que ele enfrenta os profetas de Baal, ele passa a ser perseguido pela mulher de Acabe. E aí ele vai e se esconde, bem resumindo de forma bem rápida essa história. E aí ele olha para o Senhor e fala o quê?
Deus, só sobrou eu. Só sobrou eu que não me curvei aos outros deuses, só tem eu. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Aí Deus já baixa a bola dele e fala, não, tem tantos que eu guardei aqui e separei. Então a gente não vai olhar para o Senhor e dizer, Senhor, mas só tem eu faço sozinho. Não, tem mais. Só que nós precisamos dizer, eu quero fazer com você. Eu preciso de você. Quem lembra dessa canção na infância? Ninguém cantou isso? Olha aí. Isso aí, irmãos. Era uma canção que dizia, Vinícius, você que é novo, não é desse tempo, alguns irmãos riram, Vinícius. O pessoal está desconfiando. Eu preciso de você. Aí, para você não ficar só achando que é só você que precisa da pessoa, você declara também, mas você precisa de mim. Aí nós precisamos de Cristo. Só hoje não, até o fim, né? Você fazer lá o sem cessar e aí ir embora. É isso, nós precisamos um do outro e nós precisamos de Cristo. Então, você não vai fazer a obra de Deus sozinho. 2, todo povo de Deus tem uma função na missão de Deus para o seu povo. Todo povo de Deus tem uma missão ou uma função para a missão de Deus no seu povo. Quando nós olhamos e nós saltamos alguns textos, nós vimos aqui a Bíblia falando de sacerdotes, daqueles que serviam no templo, daqueles que eram responsáveis pela música, dos porteiros, dos chefes de província. Cada um tinha uma função para habitar lá em Jerusalém, para que a Jerusalém pudesse ser a cidade que evidenciava a santidade de Deus. Ela tinha que estar reconstruída. O povo tinha que decidir viver em santidade, por isso que no capítulo 10 eles fizeram uma aliança, um acordo para viver em santidade. Mas santidade não bastava, tinha que haver atividade. Não é o crente que fala assim, mas eu sou tão santo que eu não tenho nem espaço em mim para servir. Tem umas asas aqui em mim já, sobrevoando aqui, como é que chama? Auréola? Isso. Eu sou tão santo, eu estou gastando tanto tempo com jejum e oração, Vinícius, que, poxa, pastor, eu não posso nem servir. Estou demais, mas Deus está assim comigo. Isso não é bíblico. Quanto mais próximo do Senhor, quanto mais refletindo a imagem de Cristo em nós, mais bacia e toalha a gente vai ter, se é que você está me entendendo, a bacia e a toalha é Jesus Cristo, se curvando e lavando o quê? Pé de discípulo sujo. Pé de Pedro que ia negar. Pé de Judas que traiu. Pé dos outros tudinho que se debandaram. Voltaram para a sua velha vida. É esse o Cristo. Então, quanto mais santo, quanto mais próximo dessa natureza santa de Deus, mais serviço a gente vai ter que ter. Porque Jerusalém, a cidade santa de Deus, não precisava só de muro, Mauro. Não precisava só de gente, Ricardo. Isso seria uma crise de identidade, Senhor. Eu vou fazer uma cidade bonita com gente lá morando. Não, ela precisava funcionar para evidenciar a grandeza e a santidade de Deus. Ela precisava ser perfeita no seu funcionamento. O templo precisava funcionar, os sacrifícios precisavam funcionar, as festas precisavam acontecer, as muralhas precisavam estar protegidas. E para isso envolve gente. O corpo de Cristo, então, ele não precisa de membros mórbidos e mortos. Ele precisa de gente santa e gente ativa. Gente com a mão no arado. Porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Os desocupados são muitos, mas os trabalhadores são poucos, gente. E nós precisamos dizer, Senhor, juntos nós somos mais fortes. É o Senhor em mim e sou eu com os meus irmãos. Deus te fez para trabalhar. Deus te fez para agir. Quanto mais maduro espiritualmente, quanto mais crescendo espiritualmente, mais ânsia de servir a esse rei você deve ter. Se você está nos primeiros passos da sua caminhada com Deus, nós até te encorajamos, não entra nesse lugar. Primeiro amadurece no Senhor. Primeiro cresce no Senhor. Mas se você vai crescendo, se você vai se desenvolvendo, você vai dizer, Senhor,
onde é que eu posso trabalhar para o teu reino. Eu não estou falando só da igreja local, meus irmãos. Passa por esse lugar, mas é para além disso, eu sempre falo isso. O que eu posso fazer? Porque é um senso de urgência no coração de Deus. A seara que é grande. A grande comissão, vocês vão e preguem o evangelho, façam discípulos. Aliás, ele deu o Espírito Santo para que a gente seja testemunha. Então nós precisamos dizer assim como um povo um dia regressou para a cidade, para fazer aquela cidade funcionar. De forma que aquela cidade ia evidenciar a santidade e o poder de Deus. Nós queremos ser parte desse corpo de Cristo, a igreja de Cristo espalhada em toda a terra, como membros ativos desse corpo. Trabalhe. Senhor, o que o Senhor quer fazer comigo? O que o Senhor quer fazer através de mim? Eu me recuso a ficar nesse lugar parado. Eu me recuso a não servir, eu me recuso a não ser boca do Senhor, eu me recuso a não orar por alguém, eu me recuso a não discipular alguém, eu me recuso a não caminhar com alguém. Quem tem ajudado você e quem você tem ajudado na sua caminhada espiritual? Que sementes você e eu temos lançado na vida de outra pessoa? Senhor, nós não queremos só receber sementes, nós queremos frutificar. Nós queremos derramar semente na vida de alguém. Quem nós podemos abençoar? Nós hoje não precisamos conquistar uma cidade e fazer essa cidade funcionar. Porque nós temos Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Extravasou. O plano de Deus é muito maior. Por isso que você não faz sozinho, mas também nós não fazemos parado. Sabe, não é aquela frase assim, se você precisar de ajuda, me chama. Não é essa passividade que você só vai reagir quando te demandarem. Você vai dizer, ei, eu quero fazer. É quase você ver lá seu irmão carregando algo sozinho, você vai lá assim, não, eu quero. Não é se precisar de ajuda, me fala. É eu vou te ajudar. Não é resposta, não é reativo. É proativo. Essa é a vida espiritual que Ele nos chama para viver. Decida hoje, meu irmão, caminhar com alguém ou ser canal de bênção na vida de alguém. Assim como o povo decidiu fazer, essa cidade vai funcionar para que a glória de Deus seja evidenciada. Que eu e você possamos decidir hoje no coração dizendo, eu vou trabalhar para que o corpo de Cristo reflita a grandeza do Pai. Eu vou trabalhar para que o corpo de Cristo seja luz para os gentios, luz entre as nações. Eu vou fazer algo. Deus não queria simplesmente ajuntar pessoas, Ele queria trabalhar com pessoas. Para eu terminar, tem um salmo que fala muito sobre unidade. Salmo 133, curtíssimo, 3 versos. Ele vai dizer, ó quão bom e quão suave ou agradável é que irmãos vivam ou convivam, habitem em união. Ele diz, olha, é como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, escorre pela barba, a barba de Arão, e desce pela orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que abençoa as colinas de Sião. Lá a bênção de Deus e vida para sempre. É bom e agradável que irmãos vivam em união. Isso aqui não é estar assim junto, não, é viver em unidade. E unidade ela nasce no propósito. Unidade ela nasce no propósito. É quando você e seu marido, para os que são casados, estão de fato unidos, é que vocês estão vivendo para o mesmo propósito. Senão vai haver um ajuntamento, mas não necessariamente uma unidade. Por isso que esse alinhamento ele é crucial na nossa vida. Com o Senhor nós precisamos ter unidade com os irmãos também. Ele diz, é como esse óleo precioso, esse óleo que foi usado para ungir, consagrar o sumo sacerdote. Não era um óleo qualquer. E óleo no Antigo Testamento sempre traz essa imagem de alegria, de festa, de celebração. Ele disse, é isso que acontece quando há unidade entre os irmãos, irmã Maristela. Então, o fortalecimento
que acontece a partir dessa unidade, já que juntos somos mais fortes, o fortalecimento que acontece a partir dessa unidade, ele acontece para que nós possamos expressar, revelar e também sustentar nessa revelação a santidade de Deus. É porque separados nós não vamos conseguir revelar a santidade de Deus. Juntos, unidos, nós vamos. Mas não só isso, nós vamos conseguir sustentá-la. Em que sentido? Não porque Deus precisa que sustentemos a sua santidade, mas que nós conseguimos sustentar a revelação dessa santidade. Como? Quando um cai, o outro ajuda a levantar. E assim Deus é honrado e glorificado através dessa unidade que vem de um fortalecimento. A gente está nesse ano de fortalecimento, como a gente tem declarado desde agosto. E a gente precisa entender isso. Deus tem uma missão para a sua igreja. E você tem uma função dentro dessa missão. Não se faz a obra de Deus sozinho. Assim como as crianças aprenderam que ninguém toca todos os instrumentos. Pode até ter aqueles caras que botam o bumbo aqui, a guitarra aqui, pisa e mexe com a mão, canta. Há uma limitação. Porque há uma beleza nessa multiformidade. Há uma beleza nessa expressão múltipla de instrumentos. O que eles aprenderam, meus irmãos, vale muito para nós. Não é só algo no coração deles para dizer, vocês têm que andar unidos. Não, vale muito para nós. Juntos, de fato, nós somos muito mais fortes. Esse é o nosso clamor. Talvez eles vão ministrar o coração dos pais. Talvez quando eles falarem o que aprenderam, vai ser tão belo o que eles vão compartilhar, que eles que vão nos ensinar. Nossa, mãe, eu preciso andar com alguém. Eu preciso de Jesus. Nossa, pai, eu orei pelo meu amiguinho, porque eu quero que ele viva isso que a gente vive. Que eles possam ministrar o nosso coração e que nós possamos também ministrar ao coração dele. Que Deus nos abençoe, que a gente consiga entender que de fato é bom, é agradável a Deus a gente viver em união. E voltando para o Neemias, Deus colocou um sonho, uma visão no coração de um homem. Mas ele não fez isso sozinho. Nós temos pelo menos 5 listas de pessoas. Se nós fôssemos escrever um livro da missão que Deus tem dado para nós, quantas listas teriam? Quantos nomes teriam que estão ajudando, ou que a gente foi lá e disse, eu preciso da sua ajuda? Quantos? Ou a gente teria, Deus, eu estou me sacrificando aqui para viver sozinho a minha vida espiritual. Eu estou para morrer para construir o muro. Eu estou para morrer para fazer o templo funcionar. Eu canto, eu bato palma, eu sou sacerdote, eu ofereço sacrifício, eu limpo o chão. Seja ativo na obra de Deus. Seja ativo na obra de Deus. Se aliancie com alguém. Caminhe com pessoas. Sozinho você vai ser enfraquecido. Assim como lá no Gênesis nós ouvimos Deus falando que não é bom que o homem esteja só. Isso era a respeito de uma realidade, de uma aliança, de um casamento, de uma só carne. Deus também brada para a sua noiva hoje. Não é bom que um membro do corpo esteja fora do corpo. Mas também quando ele fala lá em Efésios 4 sobre essa função desse corpo, ele vai dizer que o corpo cresce à medida que cada membro desenvolve a sua função. Efésios 4:6, se eu não me engano. O corpo cresce à medida que cada membro exerce a sua função. Qual a sua e a minha função? E como nós temos exercido ela, dentro da realidade do corpo de Cristo. Ore sobre isso. Diga, Senhor, juntos nós somos mais fortes. Com quem eu tenho caminhado? Ou quem tem caminhado comigo? Que a gente possa pensar e colocar isso em oração. Nessa manhã, enquanto nós louvamos. Em nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser
edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.